Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de seus anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vindes, bendito do meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em sua casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava preso e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, irmãos e irmãs, estamos hoje celebrando e vivendo o encerramento do ano litúrgico com o 34º domingo do tempo comum, dia este do qual nós celebramos a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Durante todo o tempo comum, nós celebramos todas as solenidades e as festas e também as memórias a partir da pessoa de Jesus.
Sagrado Coração de Jesus, Corpus Christi e outras festas e solenidades. E hoje, sabiamente, a Igreja termina o ano litúrgico celebrando Jesus Cristo, Rei do Universo, para mostrar que a centralidade de todas as outras festas já celebradas durante o ano litúrgico tem como Jesus Cristo o único e verdadeiro sentido, a centralidade da vida, não só de todas as festividades litúrgicas, mas também a centralidade de toda a Igreja, de nossa vida e de nossa fé. Ora, se encerramos o ano litúrgico, nós vamos começar um outro ano, um novo tempo, que no próximo domingo celebraremos o primeiro domingo do tempo do Advento. Assim a Igreja começa a preparar o coração dos fiéis para receber Cristo que nascerá, Cristo que virá a nós no seu Natal. Vamos percebendo que Jesus não tem como estar de lado, não tem como estar de fora, mas é o centro. E só a partir desta certeza de fé poderemos entender o que a liturgia da palavra nos propõe para refletir e também para rezar. É contemplando Jesus Cristo, majestoso e Rei, que vamos entender o sentido de sermos cristãos a partir do nosso batismo, porque no batismo também recebemos a dimensão de rei, não só de rei ou de rainha, mas também de profeta e de sacerdote, profetiza e sacerdotisa. Mas temos que entender algo: Jesus nunca aceitou ser chamado de rei e nem de ser coroado. Quando o chamaram de rei, ele fugiu desta realidade. Diante do imperador romano, ele diz: tu o dizes que sou o rei dos judeus. Diante do soldado na cruz, que pede para ele salvar-se a si mesmo, porque era rei, ele fica calado. Vamos entendendo que a majestade e a realeza do qual a sociedade entende jamais foi vivida ou desejada por Jesus. A coroa que ele recebeu, mesmo não podendo aceitar, mas recebeu, porque estava com seus braços presos sobre os pregos na cruz, foi a coroa de espinho. A coroa que não é de ouro, que não é de prata, que não é constituído de pedras preciosas, mas com espinhos, do qual desce o seu sangue precioso. Mas o reino de Jesus é diferente de todos os reinos do qual nós entendemos neste mundo. Jesus veio implantar aqui um reino diferente, um reino que cada dia mais devemos tomar propriedade, o reino da verdade e da vida, o reino de amor e de liberdade para todos. É um reino totalmente diferente do reino do mundo, ou do plano do qual um rei tem um domínio sobre um povo e vive escravizado. Por isso que o soldado a dizer: se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Era impossível os soldados entender a majestade de Jesus pregado na cruz. E talvez para nós também é uma realidade bem diferente. E a Idade Média, ela viveu com esta imagem de Jesus, do Jesus Pantocrato, o Todo-Poderoso, sentado num trono de coroa, com báculo na mão e com as roupas imperiais, ou as roupas da realeza. Quando olhamos a imagem de Jesus Cristo, Rei do Universo, ele está envolto destes
poderes representados pela cátedra, pela cadeira de rei, pelas roupas reais, pela coroa e pelo báculo na mão e com joias preciosas. Aqui se caracteriza, sim, visivelmente o rei, mas nas atitudes de Jesus, diferente da realidade do mundo, ele reina de forma totalmente oposta. Para adentrar mais esta temática, é importante nós entendermos 3 dimensões. É preciso entendermos o que é reino, o que é reinado e o que é realeza. Se não temos isso claro, jamais vamos entender o que significa esta festa, ou melhor, esta solenidade de Jesus, Rei do Universo. Reino é o espaço, é o lugar, é aonde se tem a realidade do domínio daquele rei. Depois nós temos o reinado, que é o período, o tempo de governo do rei. E depois temos a realeza, ou seja, o poder, o domínio que o rei tem sobre o seu povo. Assim, reino, reinado e majestade fazem parte intrínseca da vida de Jesus e de como ele reina servindo a humanidade. Mas como vimos Jesus, ele é rei exercendo o seu poder servindo. Olha aí mais uma contradição. Como nós vimos no Evangelho, Jesus exerce o seu poder servindo, a exemplo da primeira leitura, que tem a imagem de Jesus, bom pastor, que não só vai separar as ovelhas dos cabritos, mas é aquele que é capaz de deixar as 99 e ir atrás daquela que se perdeu. Mais profundamente, as 3 leituras, primeira, segunda e Evangelho, nos trazem imagens escatológicas. Que palavra feia é essa, Frei? É uma disciplina da teologia que estuda os fins dos tempos. Por isso que a imagem que separa carneiros e cabritos, a imagem de bons e de maus dentro do Evangelho, ou a imagem de Jesus que ressuscita dentro da segunda leitura para dar vida àqueles que morreram com Cristo, sim, podemos pensar em um fim último, em um juízo final, que é o que traz o Evangelho. Jesus que aparece como rei / juiz, mas não um juiz severo, mas um juiz que age de forma estranha. Olhemos e prestemos bem atenção nesta realidade. O juiz diz: quem fizer o bem ou quem fizer o mal a um dos necessitados desta terra, a um dos pequeninos, foi a mim que o fizestes. Ou mal ou ruim. Ora, o rei / juiz se revela como um pequeno, como um pobre, como um necessitado. Só um rei que exerce seu poderio servindo pode entender esta dimensão. Só um rei que age servindo pode entender e sentir a necessidade daquele que tem fome, que tem sede, que não tem saúde, que não tem roupa e que está preso ou estrangeiro. Quando olhamos para esta realidade e vemos que Cristo, Rei do Universo, Filho de Deus, age desta forma, é necessário, no mínimo, nós entendermos que também o nosso poderio de cristão, o nosso poderio de rei e rainha através do nosso batismo, também é servir. Jesus Cristo veio para servir e não para ser servido. E agora, como rei, ele sabe que tem que ser o que mais serve,
O pai e a mãe é o que mais serve na família. O coordenador do grupo de liturgia é o que mais serve o grupo. O pároco é o que mais deve servir a paróquia. O guardião superior de um dos nossos conventos é aquele que mais serve os irmãos. É essa a ótica e a visão cristã que se deve ter. E um questionamento deve ser latente em nosso coração a partir das leituras que foram proclamadas. Como viver os valores do reino pregado por Jesus? É um questionamento que eu quero deixar no coração de vocês para passar esta semana toda pensando como devo viver os valores que Jesus pregou do seu reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.